Ao entrar em um buraco negro, o tempo e o espaço se comportam de maneiras inesperadas. As leis da física deixam de ser intuitivas. Os segundos, os metros e até as cores podem ser relativas. Vamos agora fazer uma viagem só de ida pela relatividade, passando por cenários possíveis de buracos negros de tamanhos diferentes até a gente chegar dentro de um buraco negro e ver o que tem lá dentro. E vamos começar essa jornada do começo e ver como que os corpos celestes mais estranhos do universo nascem. Essa aqui é uma imagem minha com cabelo que deveria ser banida da internet e da existência como um todo. Por isso eu vou transformá-la em um buraco negro. Ok, isso aqui foi comprimido em uma bolinha realmente bem pequena, porque eu sou realmente muito forte. Mas acontece que isso ainda não é um buraco negro. Para a gente conseguir comprimir uma folha 4 como essa em um buraco negro, nós temos que olhar para essa fórmula bem aqui. De um lado, temos a massa do objeto a ser comprimido em um buraco negro, que no caso é a massa de uma folha 4, que é cerca de uns 5 gramas. E do outro, temos o raio da bolinha que precisamos comprimir até chegar em um buraco negro. E bom, o resto são constantes universais, então não precisa se preocupar com isso agora. Então o ponto aqui é que a única coisa que a gente precisa se preocupar é saber a massa. Apenas com essa informação a gente sabe o quão pequeno devemos comprimir um certo objeto para que ele vire um buraco negro. Então se a gente botar 5 gramas aqui e adicionar os valores fixos dessas constantes, no final teremos um resultado meio assustador. Essa folha com essa imagem abominável só vai se transformar em um buraco negro se a gente comprimir os seus 5 gramas em um objeto esférico de aproximadamente 7 quetômetros. Mas o que é um quetômetro? Bom, para entender isso, saiba que essa é uma medida de tamanho assim como o metro, só que bem menor. E para ter um senso de o quão menor, olhe para essa tabela. Vamos construir uma tabela começando com o metro. E depois podemos adicionar um milímetro, que equivale a 0,001 metro. Essa aqui é uma magnitude que nós estamos, digamos, acostumados no nosso dia a dia. Nós podemos acabar interagindo com objetos que têm mais ou menos esse tamanho de 1 milímetro. Porém, nós podemos ir mais fundo e adicionar magnitudes ainda menores, como o micro, o nano e o pico. E aqui nós já atingimos 12 zeros. Isso é 1/trilionésimo de 1 metro. E aí nós podemos continuar essa brincadeira pelo femto, o ato e o zepto, chegando a 1 bilionésimo de 1 trilionésimo de metro. E por fim nós podemos ir ainda mais fundo nessa loucura e nós podemos encontrar o yocto, o ronto e o keto. E lembrando que um salto de cada uma dessas linhas nós ficamos 1000 vezes menores. No final, no keto, nós chegamos a 1 bilionésimo de 1 bilionésimo de 1 trilionésimo de 1 metro. Isso quer dizer que se o buraco negro desta folha tem um raio de 7 quetômetros, então isso equivale a 0,00007 metros. São 30 zeros. E para você ter uma noção de o quão pequeno é isso, saiba que o raio de um próton é cerca de 0,8 fentômetros, o que é um valor muito maior. É como se a gente cortasse quase metade desses zeros, jogando para 14 zeros. Tá, legal. Então, se eu consigo amassar uma folha com imagem terrível até virar um buraco negro, o que mais que eu posso transformar em um buraco negro? Sim, é qualquer coisa. Tá, então podemos pegar coisas mais pesadas como um Golden Retriever, que podemos dizer que ele pesa uns 30 quilos. Mas dessa vez a gente tá falando de um de verdade, não
de uma folha de papel. Bom, e se a gente aplicar essa fórmula para o caso do Golden Retriever, descobrimos que um objeto de 30 quilos comprimido o suficiente gera um buraco negro de 40 rontômetros, o que é uma magnitude acima do nosso buraco negro anterior, ou seja, de algumas milhares de vezes maior, mas ainda trilhões de vezes menor do que um mísero próton, que está na magnitude de femtômetros. Tá, mas eu tô meio cansado disso, então vamos começar a comprimir objetos bem maiores, tipo o planeta Terra inteiro. Bom, se a gente fizer isso e passar por a nossa velha e conhecida fórmula, temos que, se a Terra pesa singelos 6 trilhões de quilos, temos então que o resultado da sua compressão é um buraco negro de mais ou menos 9 milímetros. Então um buraco negro da Terra teria mais ou menos esse tamanho aqui. 9 milímetros, isso realmente é bem pequeno. Mas nós podemos comprimir objetos muito maiores do que a Terra. Nós podemos, por exemplo, comprimir a mais massiva estrela conhecida pela humanidade. Conheça BAT 9998. Ela tem simplesmente uma massa 226 vezes maior do que a massa do nosso Sol. E essa fórmula nos diz que a compressão de toda essa massa daria um buraco negro com um raio de 670 quilômetros. Para você ter uma noção do tamanho que é isso, olhe para esse mapa mostrando todo o meu país. E bom, esse buraco negro teria o diâmetro desse círculo aqui. Ele teria 1.340 quilômetros, indo desde Canindé, no Ceará, até Porto Seguro, na Bahia. Isso é realmente muito grande. Certo, tudo isso é muito divertido e maravilhoso, mas nós temos que ser realistas aqui. Como que, afinal de contas, na prática, nós podemos transformar tudo isso que a gente viu até agora em buracos negros? Vamos dizer então que de fato nós queremos encontrar uma força real nesse universo grande o suficiente para comprimir absurdamente uma folha 4, um Golden Retriever, a Terra e a estrela mais massiva que existe. Comprimir tudo isso até aparentemente quebrar as leis da física. E assim, sendo bem sincero, a força necessária para isso é difícil de imaginar, porque ela simplesmente não faz parte do nosso cotidiano. Mas ainda assim nós podemos encontrá-la nos primeiros instantes logo após a criação do cosmos, frações de segundo depois do Big Bang. Vamos supor que esses cubinhos aqui representam toda a matéria do universo. Isso aqui representa o estado atual das coisas que nós temos atualmente, que a matéria está bem aqui, acolá, espalhada pelo universo. Mas acontece que se a gente voltar no tempo para logo depois do Big Bang, nós podemos ver que tudo expandiu a partir de um único ponto. Isso quer dizer que frações de segundo depois do início de tudo, toda a matéria do universo estava concentrada em um lugar muito pequeno. Toda essa enorme pressão nesse lugar fez com que aqui e acolá alguns lugares se tornassem tão concentrados de matéria que assim que o universo nasceu, os primeiros buracos negros já foram nascendo também. E esses buracos negros eram muitas vezes bem pequenos, com massas menores até do que uma folha A4, tipo centenas de milhares de vezes menores. Por isso que eles eram também muito pequenos no seu raio. Eles seriam tão pequenos que teriam um tamanho um pouco maior do que um comprimento de Planck. Isso é simplesmente um número com 35 zeros. Tamanhos menores do que isso basicamente param de fazer qualquer sentido físico. Certo, então depois do seu primeiro segundo de vida, o universo foi se expandindo e nunca mais houve concentrações de matéria tão grandes. Ou seja, um buraco negro nunca mais nasceu de novo. Ou pelo menos não dessa forma. A verdade é que existe ainda uma segunda forma deles nascerem. E isso acontece até hoje. Para entender isso, olhe para essa estrela genérica. Ela é relativamente massiva e tem pelo menos 20 vezes a massa do nosso Sol. E aqui ela foi previamente fatiada para a gente ver o interior dela. Ó, o núcleozinho dela. E assim como toda estrela do seu tipo, ela tem tanta matéria que a gravidade faz com que o seu núcleo fique realmente bem comprimido. E isso faz com que aqui no núcleo ele comece a gerar fusão nuclear. Ou seja, a estrela está fundindo átomos leves em átomos mais pesados. E esse processo libera muita energia, o que faz a estrela
tender a se expandir. Porém, a sua enorme gravidade faz com que ela tenda a se contrair. Então, essas duas forças de contração e de expansão se equilibram, mantendo a estrela estável, até uma hora que não dá mais. Depois de um tempo vivendo a sua vida e fazendo a fusão nuclear, chega um certo momento em que os átomos vão se fundindo e ficando cada vez mais e mais pesados. E quanto mais pesados, mais difíceis eles se tornam de se fundir de novo. Isso faz com que a energia fique cada vez mais e mais fraca, assim diminuindo essa força de expansão que ela exerce. Isso faz com que a energia fique cada vez mais fraca, assim diminui a sua força de expansão que ela exerce. Com isso ocorre um desequilíbrio de forças e a contração vence. Nesse momento a estrela inteira colapsa na sua própria gravidade e depois ocorre uma supernova. E o que resta é um objeto estranho, uma matéria tão densamente compactada que nem mesmo a luz pode escapar da sua influência gravitacional. Assim, nasce um buraco negro. Agora, e se um deles colidisse com a Terra? Esse aqui é o planeta Terra. E se um asteroide igual o que extinguiu os dinossauros acertasse o nosso planeta e caísse bem do seu lado, isso certamente não seria muito legal. Porém, vamos supor que antes do impacto, a gente comprimisse essa rocha enorme de massa de centenas de bilhões de toneladas ao ponto dela virar um buraco negro. Isso quer dizer que com essa massa de centenas de bilhões de toneladas transformadas em um buraco negro, a gente então vai ter uma coisa extremamente pequena. Esse buraco negro vai ser mais ou menos o tamanho comparável de um próton. Ele é extremamente concentrado em matéria. Ok, então esse é o mesmo asteroide, só que ridiculamente pequeno, e está viajando acima da velocidade do som em direção ao nosso planeta. O que você acha que iria acontecer nessa colisão? Bom, faz sentido imaginar que se a massa é a mesma, isso iria produzir então o mesmo resultado. Porém, por esse objeto ser tão pequeno, ele pode até mesmo cair do seu lado e você nem perceber. Esse estranho objeto poderia atravessar simplesmente o nosso planeta inteiro como se ele fosse feito de ar. Mas isso também não quer dizer que essa passagem não ia deixar alguns rastros. Então vamos supor que aqui a gente tem a Terra e a gente deu uma fatiada nela só pra gente conseguir visualizar melhor o seu interior. E aí a gente deu um zoom absurdo, sei lá, bem aqui na crosta terrestre, onde nós sabemos onde o buraco negro vai passar. Vamos ter uma visão privilegiada disso. Essa aqui é a nossa visão privilegiada de alguns átomos que constituem a crosta terrestre. Certo, então à medida que esse asteroide buraco negro rapidamente passa pelo nosso planeta, a sua força gravitacional atrai alguns átomos que por acaso estão próximos da sua trajetória, deixando um túnel vazio. Ele vai fazendo isso desde o momento que ele entra em contato com a Terra até o momento que ele sai do outro lado, deixando para trás um túnel extremamente estreito com um diâmetro mais ou menos comparável à espessura de um DNA. E é isso, nada de extinção em massa. Inclusive essa colisão com um buraco negro desse tamanho tão pequeno é tão imperceptível que ela inclusive pode já ter acontecido e a gente nem se ligou. E isso aqui pode dar suporte a essa hipótese. Essa aqui é uma imagem da nossa Via Láctea e a estrutura dela é relativamente coesa e estável, graças à gravidade de todas as estrelas, os planetas e outros corpos celestes que a gente pode encontrar bem aqui. Mas tem um problema nisso. Quando os cientistas analisaram com um olhar mais atento, viram as coisas mais de perto e fizeram as contas, eles perceberam que tinha alguma coisa faltando aqui. Eles descobriram que para a gente ter uma galáxia exatamente como essa aqui, seria necessário ter uma quantidade de matéria X. E essa quantidade de matéria X nós vamos representar através desses 20 cubinhos. Aqui tem toda a matéria do universo, ou pelo menos toda a matéria que o universo deveria ter para se manter gravitacionalmente coeso. Mas como eu disse, depois de fazer as contas, viu-se que a quantidade de matéria não era igual a X. Era na verdade muito menor. Estava faltando muita coisa. Estava faltando cerca de 85%
de toda a matéria do universo. E aí, com base nisso, foi suposto que de alguma forma existe uma espécie de matéria diferente que não é como a que constitui o nosso mundo, a nossa volta ou os nossos corpos. A maior parte da matéria do universo nós na verdade então não poderíamos ver, e ela foi chamada de matéria escura. E assim, a gente não sabe o que é a matéria escura, mas é claro que existem alguns candidatos para o que pode ser essa tal matéria diferente. E um desses candidatos é justamente buracos negros bem pequenos. Assim, tudo que nós entendemos como matéria escura espalhada pelo universo, na realidade são pequenos buracos negros. Então, com tantos buracos negros espalhados pelo cosmos, não seria de se espantar que pelo menos um deles, na realidade, já não tenha colidido com a Terra. Ele já não tenha talvez deixado uma marca, um túnel bem fino, que nós podemos inclusive observar e provar a existência desses objetos minúsculos. Mas isso é difícil. Afinal de contas, a Terra é um planeta bem ativo. Ele está a todo momento se remodelando, tanto no seu interior quanto na sua superfície. Então, coisas como o tectonismo, o movimento das placas tectônicas, e o vulcanismo, os vulcões, tudo isso acaba constantemente destruindo esses túneis delicados e estreitos. E mesmo que por uma sorte a gente encontre justamente uma rocha que seja antiga e que não tenha sido remodelada ou alterada nos últimos bilhão de anos, ainda assim a chance dela ter sido atravessada justamente por um desses buracos negros pequenos é de 1 em 1 milhão. Isso, claro, só se o universo estivesse realmente lotado de buracos negros por aí, o que pode não ser o caso. E aí a probabilidade iria diminuir drasticamente ainda mais. E detalhe, provavelmente o que a gente iria encontrar não seria exatamente os tubinhos em si, mas algumas alterações que a energia irradiada de um buraco negro iria deixar na estrutura de uma rocha. Uma espécie de cicatriz sutil. Pois é engraçado pensar isso, mas existe uma chance de que a geologia seja a nossa melhor maneira de encontrar uma evidência física de buracos negros pequenos. Mas e os maiores? O que aconteceria se um deles colidisse com a Terra? Vamos supor então que temos aqui a nossa Terra e você está aqui na superfície. E olha que bacana, logo ali está vindo uma exata cópia da Terra em rota de colisão com você. Sendo que nós vamos comprimir ela até o seu limite físico e assim transformá-la em um buraco negro desse tamanho, cerca de 9 milímetros. E assim, eu sei que isso aqui parece muito pouco, mas uma coisinha desse tamanho é capaz de fazer um estrago antes mesmo de colidir com a Terra. E isso é culpa dessa equação bem aqui. Essa é a equação da lei da gravitação universal de Newton. Ela nos mostra que uma força de atração gravitacional F é igual a G, uma constante gravitacional, que, enfim, ela tem um valor constante, não muda, que por sua vez é um valor multiplicado pelas duas massas desses dois objetos envolvidos na atração da gravidade, que por sua vez é dividido pela distância entre esses dois objetos ao quadrado. E aqui nessa brincadeira, esses dois objetos que estão se atraindo pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, a atração da Terra e um buraco negro, ou pode ser, quem sabe, entre a Terra e você aqui na superfície, ou pode ser, sei lá, entre você e o seu celular. Enfim, não importa quais são esses dois objetos, mas o que importa para nós aqui nessa equação é que isso aqui está ao quadrado, a distância está ao quadrado. E para visualizar a importância disso, vamos voltar agora para o nosso exemplo, em que nós temos a Terra e um buraco negro de massa igual. E bom, eles estão a uma certa distância um do outro. Aqui temos o centro de massa do buraco negro e o centro de massa da Terra. Porém, se esses centros ficam mais próximos, digamos 2 vezes mais próximos, a distância R aqui cai pela metade. Porém, a atração F não sobe de maneira igual. Ela sobe ao quadrado. Então, metade da distância, 2 vezes mais próximo, não gera um F 2 vezes maior.
gera um F, uma atração 4 vezes maior. E 4 vezes mais próximos implica numa atração 16 vezes mais intensa. E 16 vezes mais próximo dá uma atração 256 vezes maior, e assim vai indo. E com base nessas distâncias cada vez menores, nós podemos perceber algo incrível. Se aqui, então, está a Terra, e bem lá no meio está o seu centro de massa, você pode ficar de boas aqui na superfície, e mesmo assim haverá uma distância razoável entre o centro de massa e você, uma distância igual ao raio R da Terra, o que no final das contas dá mais ou menos um pouco mais de 6.000 quilômetros. Muito bem, maravilha, mas imagine que lá de longe começa a se aproximar exatamente sobre a sua cabeça um buraco negro, e ambos os objetos possuem a mesma massa. E digamos que a distância entre você e o centro desse buraco negro é 2 vezes o raio terrestre, uns 12.000 quilômetros. Nesse momento você está em uma espécie de cabo de guerra entre a Terra e a sua irmã bizarra que chegou do nada. E aí nesse exato momento, o seu centrinho de massa vai estar sendo atraído para baixo por causa da gravidade terrestre, mas também vai estar sendo atraído para cima por causa do buraco negro logo acima da sua cabeça. Porém, é claro, essa atração para cima vai ser bem menor, vai ser apenas 1/4 da atração para baixo. Então se aqui a gente tem F e 1/4 de F, essas forças que são opostas, elas acabam se anulando, resultando em uma força de 3/4 de F. Ok, então você ainda está sendo atraído para baixo, mas você se sente mais leve. Se você então pesava antes 70 quilos, digamos, agora você se sente apenas com 52 quilos. Fantástico isso, né? Você pode, por exemplo, pular mais alto e fazer toda aquela palhaçada ali de uma gravidade mais baixa, mas acontece que o buraco negro continua a se aproximar e a gravidade sentida vai diminuindo. Ela fica igual a de Marte, igual a da Lua e por fim se torna igual a zero. Nesse momento o seu centro de massa está sendo atraído tanto para baixo com uma certa força F, quanto para cima com a mesma força F. E assim elas acabam se anulando. Então você pode começar a perceber que você começa a flutuar. E se você der qualquer pulinho para cima, você nunca mais pode tocar o chão novamente. Isso é meio assustador. E isso acontece porque nesse exato momento, você aqui na superfície da Terra está a uma distância de um raio terrestre para o centro de massa da Terra, e aquela distância para o centro de massa do buraco negro passou de 2 raios terrestres para apenas 1. Coisas estão começando a ficar mais preocupantes com essa aproximação. Isso quer dizer que nós chegamos em um ponto de perfeito equilíbrio, porque você está exatamente no meio do caminho, com distâncias iguais de um para outro, e cada um desses centros possui a mesma massa. Porém, é claro, esse equilíbrio não dura muito. A colisão está cada vez mais próxima, e o que antes era um raio de distância passou apenas para meio raio. Para entender o quão destrutivo seria nesse momento um buraco negro, nós precisamos sacar o seguinte. Bom, se a gente olhar superficialmente, nós temos 2 objetos que têm a mesma massa, tanto o nosso planeta quanto esse buraco negro. Então, nenhum deles deveria ganhar um cabo de guerra gravitacional. Você deveria então se manter atraído tanto por um quanto por outro, certo? Não exatamente. Porque veja bem, estamos todos, assim como você nesse exemplo, sendo atraídos para o centro de massa aqui na Terra. E como vimos através dessa fórmula, distâncias cada vez menores fazem a atração F crescer ao quadrado. Então, para sentir uma atração maior do centro de massa terrestre, nós precisamos nos aproximar dele. E o problema disso é porque nós estamos bem aqui. Nós estamos presos na superfície, a uma distância de mais de 6.000 quilômetros daqui, do nosso querido centro. E essa distância acaba limitando muito a atração que podemos sentir por causa do nosso planeta. Para a gente se aproximar mais,
a gente teria que então cavar em direção ao núcleo terrestre. Mas ao invés de sentir mais gravidade, a gente ia sentir menos gravidade. Isso acontece porque o mero ato de você cavar significa que você está com cada vez menos massa entre você e o centro. Afinal, uma boa parte da massa está do outro lado. E por isso você se sente menos atraído ao centro. Então, o grande diferencial de um buraco negro não é exatamente a sua massa, mas sim o seu tamanho. A massa está tão densamente concentrada em um único lugar tão pequeno que, se você quiser, você pode se aproximar sem grandes problemas desse centro de massa. É por isso que uma gigantesca quantidade de massa pode ficar bem ali na sua frente, exercendo todo o seu poder. Certo, então você está aqui, e bem aqui a um raio terrestre está o centro de massa terrestre, e a meio raio está o centro de massa de um buraco negro, com uma massa igual à da Terra. Você está aqui, sendo atraído por uma força F pela Terra para baixo, e uma força F não 2 vezes maior, mas 4 vezes maior. Então, um F para baixo e 4 para cima tem uma resultante de 3F para cima. São 3 gravidades terrestres para cima. E é aqui que podemos visualizar o que um buraco negro faz de tão destrutivo. Porque simplesmente não daria para ver nada no céu. Aquele buraco negro seria muito pequeno. Ele é desse tamanho. Mas mesmo sem poder ver nada, coisas estranhas iriam acontecer. Você seria atirado para cima com uma aceleração de uns 30 metros por segundo. As estruturas dos prédios, casas e o chão das ruas iria querer tudo voar para cima. A água dos rios e também os oceanos, tudo isso iria ser rapidamente jogado para cima sem motivo aparente. Tudo que você conhece iria mudar para sempre. E com distâncias cada vez menores, o buraco negro de massa terrestre iria causar uma atração ainda maior. Pedaços da própria crosta poderiam se fragmentar e voar para cima. Mas por incrível que pareça, dependendo da velocidade, esse buraco negro poderia ser rápido o suficiente para que ele não interagisse gravitacionalmente tanto assim com a Terra. Então, com um pouco de sorte, esse corpo celeste aqui poderia apenas atravessar a Terra e deixar um túnel de vários metros ou talvez até quilômetros de diâmetro. Assim, o planeta poderia continuar existindo, mas possivelmente haveria uma grande extinção em massa. Show, bacana, incrível. Agora, convenhamos que até mesmo um buraco negro de massa terrestre ainda é um buraco negro em comparação com a média dos outros, que é até pequeno. Então vamos supor que aqui temos a Terra e aqui vem um buraco negro com um raio de 30 quilômetros. Um buraco negro de 30 quilômetros equivale a uma massa de 10 vezes a massa do nosso Sol. E aí nesse cenário não tem como ser muito otimista. Com uma massa tão gigantesca assim podendo se aproximar do nosso planeta, a Terra ia ser essencialmente aniquilada pela diferença de atração. Mesmo sem colidir com a Terra, a mera aproximação desse buraco negro no nosso sistema solar iria desestabilizar a órbita de alguns planetas e também de vários asteroides. Então, no momento da passagem, pode ser que nem sequer ele acertasse a Terra, mas apenas passasse pelo nosso sistema solar e a gente nem sequer percebesse na hora, mas só depois de uns séculos ou milênios que possivelmente haveriam várias colisões de asteroides, talvez até grandes, aqui na Terra. Mas vamos dizer que essa colisão de fato vai acontecer. O que isso significa? Bom, nesse caso nós temos aqui a Terra e esse buraco negro com a massa de 10 sóis. Para facilitar a visualização, imagine que o centro de massa desse buraco negro está exatamente a um raio da superfície do nosso planeta. Certo, enquanto que a ponta mais próxima da Terra está a um raio de distância do buraco negro, a ponta mais distante está a 3 raios. Isso significa que essa ponta está sendo atraída mais intensamente do que essa outra. Essa aqui, por ter 3 vezes mais distância, vai ser 9 vezes menos atraída.
do que essa ponta. Sendo que pela massa do nosso colega buraco negro aqui ser tão grande, podemos dar uma arredondada legal e dizer que a sua força gravitacional aqui na parte mais próxima seria 1 milhão de vezes mais forte do que a atração do próprio planeta. Isso faria tudo ser arrancado rapidamente aqui e cair direto no buraco negro. Já essa ponta mais distante seria 9 vezes menos atraída, ou seja, seria coisa de 100 e poucas mil vezes a atração da Terra. O que eu sei ainda é muita coisa. Em termos absolutos, haveria milhares de gravidades terrestres na ponta mais distante, mas a diferença entre uma ponta e outra seria gigantesca. E isso é muito mais do que suficiente para se criar um gradiente de atração que uma parte do planeta é muito mais atraída do que outra, o que faz com que o planeta assim se parta em pedaços cada vez menores, tudo num fluxo de partículas em direção ao buraco negro. A Terra então seria, enfim, espaguetificada. Poxa vida, que legal, hein? Mas imagina se esse buraco negro fosse ainda mais massivo, se ele fosse Fênix A, o maior e mais massivo buraco negro conhecido pela humanidade. Esse é o Fênix A e esse aqui é o nosso sistema solar. Só para você ter uma noção de escala. Então, se um negócio desse tamanho colidisse com a Terra, seria mais como a Terra colidindo nesse buraco negro gigante. Entrar no seu horizonte de eventos seria ainda tão distante do seu centro que a Terra não seria espaguetificada. Na verdade, nada iria acontecer. Nós só iríamos entrar num caminho sem volta, em direção ao lugar onde as leis da física não fazem sentido. Nós iremos rumo à singularidade. Vamos agora entrar. Vamos supor que a Terra caiu num buraco negro. Na verdade, não qualquer buraco negro, mas Fênix A, o maior que nós conhecemos. E esse buraco negro é tão absurdamente gigantesco que, proporcionalmente falando, se Fênix A fosse do tamanho de Marte, por exemplo, a Terra teria esse tamanho aqui. Literalmente o tamanho desse recorte de papel, mais ou menos. Isso seria um raio de menos de 10 centímetros. Então imagine uma coisinha insignificante desse tamanho indo de encontro com um corpo celeste do tamanho de Marte. Tá, então se aqui temos a Terra, podemos desenhar aqui uma fronteira que separa o que está dentro do buraco negro do que está fora do buraco negro. E por esse buraco negro, o Fênix A, ser tão gigantesco, a nossa Terra poderia até ir se aproximando e até atingir e cruzar essa fronteira, e nesse caso, sinceramente, a Terra não ia ser destruída. Na verdade, a vida na Terra iria apenas continuar normalmente. Porém, algumas pessoas poderiam discordar disso. Tá, enquanto a Terra está indo em direção a um abismo absurdo, vamos supor que existe uma nave espacial que saiu da Terra e está em uma certa distância segura. E nessa nave, você está lá todo pimpão. Você está numa nave espacial a uma distância segura da Terra e do buraco negro. E o melhor de tudo é que você está munido de um bom telescópio. Ele é bom o suficiente para você conseguir ver o que está acontecendo na Terra enquanto ela caminha em direção ao buraco negro. E bom, os elementos aqui não estão muito em escala, mas olha só que doideira isso. No início da brincadeira, você e a Terra ainda estão bem longe do buraco negro. E aí você pega a sua luneta e dá uma olhadinha pra Terra. E lá você vê as pessoas vivendo a sua vida normalmente, no trabalho e tudo mais. Beleza, até aqui tudo de boa, tudo normal. Mas aí o planeta vai se aproximando do buraco negro. E enquanto ela vai em direção ao seu destino, você permanece relativamente parado no mesmo canto, em uma distância segura. E aí nesse momento, mais uma vez, você saca o seu telescópio e olha direto para a Terra.
e percebe que tá tudo normal. Todo mundo tá trabalhando numa segunda-feira comum, mas tem algo de muito estranho aqui. Parece que as pessoas estão se movendo mais devagar. Mas não é porque elas estão desanimadas por ser uma segunda-feira. Porque os animais não sujeitos a escalas de trabalho corporativo também parecem estar mais lentos. Não, e o que é mais bizarro de tudo é que os fenômenos físicos também foram igualmente afetados. Ao invés de uma maçã cair normalmente, ela parece que vai caindo mais devagar. E isso não parece fazer nenhum sentido. Mas as coisas vão ficar ainda piores. A Terra continua a sua trajetória até a fronteira que separa o interior do exterior do buraco negro. Nessa hora, ela chega exatamente nesse limite. E obviamente, você dá uma olhadinha de novo. Você não parece acreditar no seu telescópio, mas o que você está vendo é um planeta em que todos ainda estão vivendo normalmente, mas se movendo cada vez mais devagar e mais até que eles param. A humanidade inteira, todos os seres vivos e eventos ficam congelados no tempo. Inclusive, até mesmo se uma maçã estiver caindo, ela vai ficar cada vez mais devagar e parar completamente, suspensa no ar, estática. Ou pelo menos é isso que acontece segundo o seu telescópio. Simplesmente nada parece acontecer na Terra. E nem que você fosse imortal e tivesse todo o tempo do universo, ainda assim você não ia ver nada acontecer. Ou melhor ainda, sendo mais fisicamente correto, à medida que a Terra fosse se aproximando da fronteira do buraco negro, o nosso planeta, na verdade, iria mudar de cor. A cor verde das plantas, o azul dos vastos oceanos e o rosado de bochechas tímidas. Tudo iria emitir um espectro de luz cada vez mais próximo do vermelho, até ultrapassá-lo. Iriam se tornar ondas invisíveis aos seus olhos, telescópios ou qualquer outro equipamento. O seu único planeta e tudo que há dentro dele vai se avermelhar e sumir lentamente até não sobrar nenhuma imagem, apenas as suas memórias. E eu sei, isso parece aterrorizante, mas isso é o que acontece somente na sua perspectiva, em uma distância bem segura do buraco negro. Agora, para o resto da humanidade que está aqui no planeta, eles iriam se aproximar do buraco negro, iriam chegar nessa fronteira, atravessar, e para a humanidade nada iria acontecer. Eles iam cruzar esse limite sem nem perceber. Ou seja, existe uma coisa muito louca acontecendo aqui. Para um mesmo evento, durante o cruzamento da fronteira, digamos uma maçã caindo exatamente no momento em que a Terra cruza essa fronteira, haveriam duas versões bem diferentes do que realmente aconteceu. Para a humanidade, essa maçã apenas caiu normalmente, mas para você lá da nave, a maçã foi caindo cada vez mais devagar até que ela parou. Bom, essa coisa estranha acontece por causa de uma coisa, por causa da distorção do tempo que acontece próximo de um buraco negro. Pois é, segundo Albert Einstein, o tempo é relativo, ou seja, o tempo pode passar de forma diferente em lugares diferentes. Onde há uma maior influência gravitacional, haverá uma passagem do tempo mais devagar. Onde a gravidade for mais intensa, haverá uma passagem de tempo mais devagar. E para entender bem isso, vamos fazer um experimento mental. Imagine que você tem um irmão gêmeo e vocês dois estão, obviamente, na Terra, muito tranquilos, de boas, e cada um leva sempre consigo um relógio que nunca atrasa. Então esses dois relógios sempre estão marcando a mesma hora. Ambos marcam a passagem de tempo na mesma velocidade. Porém, eu tenho que dizer que vocês dois não têm o que fazer e resolvem criar um experimento muito prático. Você sobe numa nave com o seu relógio e vai para o espaço, bem longe da Terra e qualquer outro corpo celeste. Você fica lá então parado, flutuando no espaço, enquanto que o seu irmão gêmeo fica aqui na Terra como sempre. E assim as coisas permanecem por um tempo.
Agora, quanto tempo? Bom, pro seu irmão que ficou ali na Terra te esperando voltar, foi se passando minutos, horas, dias, até chegar em um ano completo. Pro seu irmão, passou precisamente, exatamente um ano. E aí, você chegou. E o seu relógio deveria mostrar também exatamente a passagem de um ano completo precisamente. Porém, na verdade, você e o seu relógio não passaram por um ano, mas na verdade, um pouquinho a mais. Ou seja, o tempo passou um pouquinho mais rápido para você e o seu relógio lá na sua nave. Isso acontece porque a mera presença da gravidade terrestre distorceu o tempo, fazendo com que o relógio do seu irmão ficasse mais lento. Isso acontece porque você não estava sendo influenciada por nenhuma força gravitacional muito intensa. Agora, já o seu irmão na Terra estava. Ele estava influenciado pela gravidade da Terra. E já que quanto maior a gravidade, menor a passagem do tempo, você viveu um ano e mais um pouquinho. Agora já o seu irmão, o tempo passou mais devagar. A gravidade fez o tempo passar mais lentamente. E com isso, viveu exatamente um ano. E eu sei, essa diferença não parece tão grande assim. Isso é porque a massa da Terra é bastante, mas não é tanta coisa. Agora, corpos celestes bem mais massivos do que a Terra vão gerar distorções de tempo bem maiores, como é o caso de buracos negros, que por padrão eles nascem a partir do colapso do núcleo de uma estrela massiva ou a colisão de objetos bem massivos. E no caso de Fênix A, nós estamos lidando com o que há de mais extremo. Esse é um corpo celeste que tem uma massa estimada de 100 bilhões de sóis. E veja bem, essa é uma massa tão grande que a distorção do tempo seria absurda. E para visualizar isso, imagine que você e o seu irmão resolveram fazer um outro experimento. Vocês estão com tempo livre. Você está na sua nave de novo e sem sofrer nenhuma influência gravitacional de nada. Está a uma distância muito grande da Terra e de um buraco negro. E o seu irmão gêmeo, claro, ficou aqui na Terra, enquanto ela se aproxima de Fênix A. E claro, vocês dois estão com seus relógios perfeitamente sincronizados. À medida que a Terra se aproxima, a gravidade de Fênix A é tão grande que distorce o tempo em níveis gigantescos. A passagem do tempo na Terra fica mais lenta. E aí, se você lá da sua nave, numa distância segura, sacar seu telescópio para ver o relógio do seu irmão, você vai ver o relógio dele ficar cada vez mais devagar até parar completamente. E se o seu irmão também tiver um telescópio e apontar diretamente para você, ele vai ver que o seu relógio está, na verdade, ficando cada vez mais rápido. Nesse momento, a relatividade do tempo se torna muito aparente. E só para deixar claro, perceba que para você, o seu relógio está perfeitamente normal, no ritmo de sempre. E na perspectiva do seu irmão, o relógio dele também vai estar perfeitamente normal. Agora, se um olhar para o relógio do outro, vai haver algo de diferente. Ou seja, ninguém aqui está sentindo a passagem do tempo nem mais rápida e nem mais devagar. Dentro da perspectiva de cada um, vai ser como se fosse a mesma coisa de sempre. Só que vocês vão perceber que o relógio do outro está diferente. Pois é isso que acontece. Isso é bizarro. Essa é a distorção do tempo. E é isso que faz com que, na sua perspectiva na nave, a Terra pareça ficar cada vez mais devagar até parar. E é também isso que está por trás da luz tender mais para o vermelho até ficar imperceptível. Isso acontece porque é possível definir a luz como uma onda. E como toda onda, ela possui cristas e vales. E a distância entre duas cristas ou dois vales nos mostra qual o comprimento dessa onda, o que seria um ciclo completo de oscilação. Cada ciclo desses acontece em uma certa quantidade de tempo. Então, para uma certa onda, podemos dizer que durante
1 segundo acontece uma quantidade X de ciclos. Comprimentos muito curtos têm vários ciclos por segundo. Já os comprimentos de onda mais longos têm menos ciclos por segundo. Para ser mais preciso, olhe para isso aqui. Esse aqui é um espectro de luz visível que o nosso olho humano é capaz de perceber. Esse espectro varia de 790 trilhões de ciclos por segundo até 400 trilhões de ciclos por segundo. E entre um extremo e outro temos valores intermediários. E cada um desses valores de frequência corresponde a uma cor que nós enxergamos. Quanto mais próximo de 400, mais próximo do vermelho. E quanto mais próximo de 790, mais próximo do azul ou violeta. Certo, então sabendo disso, imagine que a Terra está bem aqui, se aproximando de um buraco negro enorme. E aí vai ficando cada vez mais próximo. E aí nesse momento a Terra emite ou reflete um fóton de luz na sua direção. E vamos aqui representar esse fóton de luz por um barbante. Então nesse caso, esse fóton de luz vai ter essa frequência, essa quantidade de vales e cristas específico a cada segundo. Digamos que ela vai tender mais para uma luz azul aí. Vamos dizer que ela tem 790 trilhões de ciclos por segundo. Agora, o problema é que por causa da distorção do tempo perto do buraco negro, o segundo vai ser um pouco maior. Aqui na perspectiva da nave de que está recebendo esse fóton de luz, vai perceber o tempo de onde ele foi emitido como sendo mais devagar. Podemos até ser mais específicos, inclusive, e dizer que o tempo aqui passa 2 vezes mais devagar do que aqui. Então, se 1 segundo aqui está durando 2 vezes mais, essa onda vai demorar 2 vezes mais para oscilar entre suas cristas e vales. Ou seja, haverá metade da quantidade de ciclos por segundo. Isso quer dizer então que aqueles 790 trilhões de ciclos a cada segundo está acontecendo a cada 2 segundos. Ou seja, num segundo agora você só tem metade, apenas um pouco menos de 400 ciclos. Com isso, a luz que na sua fonte foi emitida como frequência azul, para você vai estar distorcido temporalmente para vermelho. Porém, as coisas não param por aí. A Terra pode se aproximar cada vez mais da fronteira do buraco negro e exatamente no momento que está cruzando o limite, emitir um fóton para você. E esse fóton vai estar sob uma influência gravitacional tão grande que 1 segundo para ele vai demorar uma eternidade para você na sua nave. O tempo que um ciclo leva para acontecer acaba tendendo ao infinito. Um ciclo nunca termina e um comprimento de onda se torna infinitamente longo e por isso fraco e indetectável para o olho humano ou qualquer tipo de equipamento. Por isso que da sua perspectiva, a Terra parece que vai tender ao vermelho, porque vai diminuindo suas oscilações até chegar ao ponto de ser imperceptível. E aí percebam uma coisa interessante, porque uma vez que um objeto ultrapassa esse horizonte do buraco negro, nenhum evento relacionado a esse objeto acontece na perspectiva do resto do universo. Todo evento que acontece aqui, além desse horizonte, está completamente apagado para o resto do universo. Quem fica do lado de fora não tem acesso a nada que está aqui dentro. Por isso que essa fronteira, esse horizonte, é conhecido como o horizonte de eventos. É por isso que podemos dizer que um buraco negro pode ser entendido não tanto quanto um objeto, mas como uma coleção de eventos que estão separados para sempre do lado de fora. E aí, dentro do horizonte de eventos de Fênix A, a Terra, enquanto não for destruída, vai continuar caminhando. E ela pode ver coisas que ninguém mais do lado de fora pode. Em teoria, quem estiver ali na Terra pode ver objetos que caíram no buraco negro há um tempo atrás, ver a luz de coisas que aconteceram bilhões de anos no passado. E enquanto isso, por causa da dilatação do tempo, os eventos no resto do universo, de fora do horizonte de eventos,
parecem acontecer cada vez mais aceleradamente. E a luz desses eventos também chega na Terra, como se fossem vindos do futuro. Com isso, fótons de eventos de várias épocas diferentes podem chegar até a Terra. E tudo ao mesmo tempo. E a Terra pode continuar o seu caminho até o centro do buraco negro. A Terra está indo de encontro com a singularidade, um ponto infinitamente denso e pequeno de concentração de matéria, que exerce tanta atração gravitacional que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dela. Dentro de um buraco negro, o tempo e o espaço trocam de papéis. A singularidade não é bem um lugar no espaço, mas um momento no tempo. A singularidade não está à frente do nosso planeta, mas no seu futuro, em que toda a matéria terrestre será unida violentamente a esse ponto que perfura o tecido do espaço-tempo. E enfim, agora, talvez você esteja um pouco mais preparado para entrar em um buraco negro.